Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos neste momento. Este é o culto em seu lar, da família central de Praia Grande. E nós iniciamos neste momento buscando a presença de Deus em oração. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, neste momento, Pai, em Tua presença, abrimos o nosso culto. É verdade, Senhor, que há dificuldades, há problemas, há angústia, muitas vezes mágoa, enfim, mas nós temos um compromisso contigo e queremos, Pai, abrir o nosso coração perante o Senhor e pedir que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, que traz a Tua paz, o perdão para as nossas vidas, que devolva-nos a alegria de estar na Tua presença, de fazer a Tua obra como ministros, como pregadores, como levitas, como todos aqueles que o Senhor chamou para este ministério. Porque todos nós, tanto a mim e a tua serva, que estamos aqui à frente dirigindo este culto, mas também a cada um em seu lar, que também recebe a palavra, todos nós fomos chamados para fazer a tua obra. E muitas vezes há forças contrárias que vêm nos combater, que vêm nos impedir de fazer a tua obra, que é o louvor, que é a adoração, é a ministração da palavra, tudo isto que vem cooperar para a unidade do teu corpo, do povo teu, da família tua. Deus, em nome de Jesus, seja conosco, seja com aqueles que estão tristes, como a irmã Neide, a Giliane, seus entes queridos que perderam a sua mãe, a avó, a dona Jovelina. Pai, visite esses teus filhos neste momento. Seja com a tua serva, irmã Neide, que tem sofrido muito de ontem para hoje. E sabemos que essa tristeza deve perdurar por algum tempo, mas sabemos que o teu Santo Espírito Consolador, que ele possa trazer a sua consolação para o coração da tua serva, também da Giliane, da Gisele, do seu Juraci e de todos. Abençoa, Pai, esta família, a família Souza Oliveira. Seja com esses irmãos queridos, mas seja com nós também, que sentimos a dor da nossa irmã. Visita-nos, tira de nós também qualquer outra dificuldade, problemas de ordem pessoal, às vezes a enfermidade que perturba, a dor de cabeça, a insegurança, o medo, o anseio. Deus, fica conosco neste momento de culto, neste momento de louvor, de adoração. Assim, Pai, nós estamos em Tua presença e pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, apesar de todos os nossos problemas, de toda a nossa indiferença, de todas as nossas dificuldades. Aceita, Senhor. Aceita o nosso louvor, também a nossa adoração. Nós somos Teus filhos, remidos pelo sangue de Jesus, para prestarmos cultos ao Senhor. Aceita-nos, ó Deus, aceita-nos em Tua santa presença e fala conosco através do cântico que entoaremos agora para o louvor da Tua glória. Amém e graças a Deus.
Queridos, nós iniciaremos cantando um cântico que há muito tempo cantamos em nossa igreja, que fala um só rebanho e um só pastor. Lembra que nós aqui formamos um corpo e somos membros também de um corpo chamado Corpo de Cristo. Tá? Nós vamos cantar um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Neste momento faremos a leitura de um texto que se encontra nos Salmos 133. Salmo 133, Salmo de Davi. Este salmo diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus aplique em nossos corações a leitura maravilhosa deste salmo, que nos leva a refletir sobre a excelência do amor fraternal. E esse momento em que nós vivemos separados, é um momento que, mesmo à distância, nós precisamos e devemos amar com o amor de Cristo derramado em nossos corações, através da sua morte, do seu sangue, do seu amor, para nos unirmos desta maneira. Agora, este salmo nos leva a refletir sobre o seguinte tema para hoje, para o culto de hoje. Igreja unida com o Pai e com o Filho. Como nós lemos aqui e já anunciamos a referência, este salmo é um salmo que se encontra no Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E na Antiga Aliança, ele tem como referência a Arão, porque foi ungido a sumo sacerdote para ministrar o povo de Deus. E aqui, como o salmista fala, do óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a orla de seus vestidos, pelo seu corpo, que fala da unção que vem de cima para baixo, que vem da cabeça para o corpo, assim como faz referência ao Monte Hermon, com altitude de 3.000 metros, que neva o ano inteiro e que a partir da sua altura e da neve que desce sobre ele, ele alimenta o Rio Jordão, dá vida ao Rio Jordão, e toda a volta daquele monte, ele se torna terra fértil, onde a vegetação nasce com vigor. Aí traz esse texto para o Novo Testamento, falando do Espírito Santo, que vem do alto para baixo, que vem de Deus para Cristo, para nós, e que através da sua unção, dessa força, tornaremos também férteis espiritualmente para produzirmos coisas grandiosas, preciosas no reino de Deus. Aí vem para nós a seguinte indagação: queremos ser um povo forte, que cresce por meio da adoração, do louvor, do culto, do amor, que se multiplica por meio do evangelismo pessoal, do evangelismo em massa, do evangelismo através da mídia, que seja também amplo por meio da igreja e que, sobretudo, que se alegre por meio da comunhão. Queridos,
para provar desse calor da comunhão, da qual traz aqui o salmista, precisamos trilhar no caminho de Deus, que é o caminho da unidade. Da unidade em Cristo. Nós não somos corpos, nós somos um corpo em Cristo Jesus, como cantamos, há um só pastor, um só corpo, um só Deus. Essa é a mensagem para nós nesta noite. Então, para provarmos desta comunhão, precisamos estar nos caminhos, ou melhor dizendo, no caminho de Deus, que é Cristo. Este Salmo 133, com apenas 3 versículos, nos leva a refletir sobre 3 relevantes pontos fundamentais e necessários para fazer de nós a igreja que queremos ser. Para fazer de você a igreja que você deseja ser. Às vezes olhamos para um templo, uma denominação, ou mesmo da nossa denominação, aquela igreja grande, forte, atuante. Essa igreja não diz apenas do templo, mas daqueles que se colocam dentro do templo, daqueles que buscam o templo, daqueles que fazem a obra de Deus. Eu, que é a pastora Miriam, você, nós. Primeiro ponto aqui da nossa ministração. A unidade com Deus e com os irmãos. Este é o primeiro ponto para iniciarmos aqui a nossa reflexão nesta noite. O que precisamos para sermos fortes? Unidade com Deus e com os irmãos, com você, com nós. Essa unidade, ela é imprescindível, ela é necessária. E o salmista nos aponta aqui para uma unidade entre aqueles que são irmãos. Se nós somos irmãos, ou seja, aqueles que passaram por uma experiência comum de descoberta, de reconhecimento da paternidade de Deus como Pai Nosso. O Pai Nosso que está nos céus, o Pai Nosso que nos assiste, o Pai Nosso que está conosco a cada momento, nos alimentando, nos fortalecendo, nos dando força para vencer as dificuldades, os empecilhos, a dor, para vencer os bloqueios e irmos adiante. Como diz em Mateus 6,9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre aqueles que têm uma fé genuína em Jesus, como se encontra em Gálatas 3, 26 a 28, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Volto a repetir: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja que Cristo nos chama para a unidade com o Pai. Nós ministramos há poucos dias sobre a oração sacerdotal de Jesus, onde ele pede ao Pai que, assim como ele e o Pai são um, que nós também sejamos um
com eles, formando um corpo coeso, forte, resistente, como um cordão de 3 dobras, que fala o profeta do Antigo Testamento. No Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 11 a 12, diz o apóstolo: mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. A esses são dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja que o verso 13 diz que isto não está na vontade do sangue, nem na vontade do homem, mas na vontade de Deus, que nós sejamos um com Ele, que nós nos tornemos seus filhos através de Jesus. Assim, amados, a construção deste povo forte que queremos ser envolve aqui o toque do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. É algo maravilhoso, é algo tremendo para nós, o toque do Espírito Santo. E veja que só através do Espírito Santo é que temos, portanto, a garantia da comunicação com o Pai, né? E também com o Filho, a comunicação com o Pai e com o Filho, isto através do toque do Espírito Santo em nós. Você pode falar para Deus, em nome de Jesus. Você entra diante de Deus em oração, em cântico, em louvor, em adoração. Olha que coisa bacana que Deus nos proporciona. E este salmo, ele é um guia prático para nós entendermos bem esta comunicação, que é a comunhão, a unidade entre nós, filhos de Deus. Isso fala Paulo em Gálatas 4, de 4 a 6. Ele diz: logo, a nossa unidade é, na verdade, com o Pai e com o Filho. Efésios 4, verso 3, que fala dessa família que toma uma forma, um corpo, cujo cabeça da família é Cristo Jesus. Assim, amados, aprendemos que a unidade não se baseia no que somos ou em nossas afinidades e preferências que temos entre nós aqui, mas tão somente naquilo que Deus é, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E isto falamos da mais perfeita comunidade que confere a nós o DNA da unidade, de um só corpo, de um só Espírito, de uma mesma fé no mesmo Deus. Essa é a palavra de nós nesta noite, para daqui a pouco estarmos relembrando o pacto da nova aliança com Jesus e nós, nos unindo ao Pai. Segundo, esse salmo nos aponta para o desafio da unidade posta em prática. Ou seja, o desafio da unidade é a praticidade. Não é aqui a teoria, mas a praticidade. A palavra de Deus nos leva a refletir exatamente
sobre esta vida prática. Veja como diz o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Desta forma, o ser irmão é o resultado direto de um ato único, que é o nascimento espiritual, que nos conferiu o privilégio de pertencer à família de Deus. Que coisa tremendamente maravilhosa. Agora, amados, pela adoção que temos em Cristo Jesus, como Paulo fala aos Gálatas 4, de 4 a 5, jamais poderemos deixar de ser irmãos, porque foi feita em Cristo. Fomos ligados, unidos. Usando aqui a palavra que é muito conhecida entre nós, gerados em Cristo, para esta família ou para este corpo, que jamais poderemos deixar de ser irmãos. Eternidade. E nós buscamos isto em nome de Jesus. Veja que esta segurança, não aqui a nossa física, não garante automaticamente nossa vivência como irmãos gerados fisicamente na carne e no sangue. Não, essa segurança não fala disto. Essa segurança é a garantia e o resultado de unidade, de uma geração espiritual que só resultará a partir de uma decisão nossa. Quando nós queremos, quando nós aceitamos, quando nós decidimos, é uma decisão nossa de construir dia a dia um relacionamento marcado por uma aliança sincera com Deus e com os irmãos, de amarmos, de estarmos juntos, de poder favorecer um ao outro. Ontem mesmo à noite, no final da tarde, até tantas horas da noite, tivemos em nossa casa a presença de 2 jovens da igreja, líderes da juventude. O nosso irmão Mateus e a irmã Gabriela estiveram aqui conosco, nos ajudaram em questões do Facebook, do YouTube, de como fazer as coisas melhores, buscando aqui o aperfeiçoamento, já que o seu pastor já é um velho, que não é da geração dos internautas, mas que precisa utilizar dessa ferramenta. Eles vieram aqui, ficaram conosco, lancharam conosco, oraram conosco e nos abençoaram, e voltaram para a sua casa. E o mais interessante, que ainda trouxe um bolo muito gostoso de cenoura com chocolate, para celebrar o momento de estarmos juntos, porque a comunhão do povo de Deus é marcada com uma refeição, o comer juntos, e comemos juntos. Não foi ali a ceia do Senhor, mas tivemos um momento de comunhão. Eu fico, irmãos, feliz, alegres, ou alegres no sentido, eu e a pastora aqui. Deus quer isto. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, construída por nós no dia a dia. Então, viver como irmãos implicam em tempo, aproximação, diálogo,
solidariedade, cumplicidade, empatia, renúncia, perdão, controle da língua, enfim. E amar com o amor do Pai. Como eu testemunhei desses dois irmãos que aqui tiveram ontem. Que possa isso acontecer no nosso dia a dia e para nós, nesse momento de confinamento que passamos, foi algo muito bom. E dou glórias a Deus por isto. O nosso terceiro e último ponto. Nos chama a atenção aqui o Salmo 133 para o modelo da unidade. Aqui marcado pela pessoa, o exemplo de Arão. Então, o modelo da unidade veterotestamentária é o araônico, aquele usado no deserto, quando Moisés derrama o azeite sobre a cabeça de Arão, fazendo sacerdote, e diz que o azeite, o símbolo do Espírito Santo, derramado na cabeça, que desce pela barba e cai pelas orlas da sua veste, e que faz a referência também, no caso do Monte Hermon, com uma altitude de 3.000 metros, que ali ministra Deus a sua bênção. Olha que coisa! Arão foi ungido com óleo, o símbolo do Espírito Santo, aqui sobre a sua cabeça, sendo assim separado como um homem para o sacerdócio, para ministrar no altar de Deus, cuja missão concretizava a partir de uma intimidade com Deus. Veja que preciosidade, o ser ungido a sacerdote para estar no altar de Deus. Vai guardando essas coisas aí na sua mente do que nós estamos falando. O óleo que Arão recebeu, como já falamos, repito, descia para o corpo, para a barba e vestes, também simbolizando que esta unção pessoal deveria se transformar numa unção comunitária para todo o povo de Deus, hoje chamado de igreja, a igreja de Cristo. É isto que nós trazemos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Veja que em Cristo, hoje nós somos também sacerdotes, como preconiza Pedro na sua primeira carta, 2, verso 9, ungidos pelo Espírito Santo para buscar a intimidade do Pai e partilhar da sua unção com o corpo de Cristo, a igreja, nos fazendo assim um povo forte, um povo coeso, um povo unido por esse Espírito Santo, por esta unção que desce de Deus para o Filho, para a igreja que somos nós. Que coisa maravilhosa! Tudo isto, queridos, com o propósito de sermos um povo forte, um povo que não se dobra diante das coisas, um povo que não vai ser elevado jamais por problemas que são pregados na mídia,
se nós temos que ter uma posição, a nossa posição deve ser em Cristo Jesus. E Cristo nunca foi medroso. Cristo nunca foi covarde. Paulo diz aos Filipenses que ele não desistiu, que ele não fracassou, que mesmo como servo ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E que por isso, por causa da sua fidelidade, da sua força, da força do seu poder, da glória de Deus que estava sobre ele, mediante a unção, diz a palavra, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é Cristo, que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que sejamos essa testemunha forte, resistente, como filhos amados, que recebemos aqui a unção para sermos um povo forte. Quando lemos 1 Coríntios 12, de 12 a 27, entenderemos muito bem tudo aquilo que Deus nos proporciona através do Espírito Santo. Agora, amados, por outro lado, a nossa unidade é baseada em uma linda experiência harmoniosa do Monte Hermon com os montes de Sião à volta de Jerusalém. Eu iniciei falando exatamente disto, que o Monte Hermon é um monte de 3.000 metros de altitude, que neva o ano inteiro. E essa neve que está sobre ele, ali no ponto mais alto, então essa neve fornece vida para o Rio Jordão e faz produzir o orvalho que molha toda aquela terra seca à sua volta, tornando uma terra fértil ali em uma imensa área seca. Vida vindo sobre terra seca. Que muitas vezes assim estamos, mas que recebemos esta vida, muitas vezes árida, mas que nós nos tornamos como diz Jesus, quando ele fala da parábola do semeador, mas que ele aponta para uma boa terra, uma terra fértil que produz e faz produzir, crescer e multiplicar. É assim, amados, que Deus, o nosso Pai, nos fez irmãos em Cristo, nos fortalecendo através da unidade e pela unção do Espírito Santo. Então, somos desafiados a buscarem permanentemente a fertilidade espiritual nos relacionamentos que são marcados pela humildade, marcados pela mansidão, pela longanimidade, que se firma no vínculo da paz. Como fala Paulo aos Efésios, no capítulo 4, de 1 a 6. E nós vamos concluir aqui a nossa ministração. O salmista nos diz que o resultado da unidade é a ordenação da bênção do Senhor, que é vida para sempre. Olha que coisa maravilhosa! O resultado da unidade
é a ordenação da bênção do Senhor, que é a vida para sempre. Desta forma fica claro que a fonte da bênção é sempre o Senhor, mas as condições para que ela se transforme numa vitalidade que resiste ao tempo devem ser assumidas por todos nós que fomos introduzidos como filhos na família de Deus, que é a igreja. Nós que formamos aqui a Igreja Batista Central de Praia Grande, devemos fazer desta unidade o valor maior na nossa caminhada neste mundo, expressando fé, amor e compromisso com Deus e compromisso com a nossa comunidade central de Praia Grande. Querido irmão, que em Cristo você seja sempre um elo forte desta união e não apenas um simples membro da igreja, pois não basta ser ouvinte, mas um participante ativo da palavra, formando assim esta unidade. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós vamos cantar neste momento um cântico do nosso inário cantor cristão. É o hino de número 580. Vem, visita a tua igreja. Graças a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, ó Pai, te louvamos e te adoramos. E esta é a nossa oração cantada neste momento. Vem, Senhor, visita a Tua igreja neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. E graças a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É o que nós faremos agora em memória do Senhor Jesus. É a busca da unidade, é a busca da comunhão em Cristo Jesus. Nós vamos, nesse momento, orar pelo pão. Eu passo aqui para a pastora o pão. Ela vai orar nesse momento pelo pão. Graças te damos, Pai bendito, por este elemento que é o pão e representa a tua presença aqui na terra entre os homens, ó Deus. Nos ensinando a buscar essa unidade como igreja, como comunidade, como raça humana, junto a Ti, Senhor. Resgatados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então diz a palavra: fazer isto em memória de mim. Então comamos todos do pão, referindo aqui o corpo de Cristo vindo para nós. Glória a Deus. E aqui nós temos o cálice. Nós vamos orar pelo cálice neste momento, consolidando aqui a comunhão, a unidade no corpo de Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor o que a Tua palavra nos ensina para relembrarmos esse momento de comunhão, de unidade, que o Senhor veio para consolidar entre nós. Assim nós abençoamos esse cálice, que eu, a pastora e a Tua igreja neste momento, lembraremos do Senhor, renovando esta aliança, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vamos encerrar aqui, queridos, o nosso culto orando. Deus bendito, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, Pai. Mesmo com o nosso templo, a igreja militante, fechada pelo homem, nós em nossos lares, como igreja triunfante, não deixamos de celebrar a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Que isso nos faça mais forte no Senhor. E quando eles acharem que devem abrir a nossa igreja militante, o nosso templo, que isso não vai nos separar, nos enfraquecer, porque o propósito do homem, o propósito do diabo é dividir o corpo para enfraquecer, mas nós nos tornaremos mais fortes, porque aquele que nos une é o Espírito Santo, vem do Pai das luzes, vem de Deus para nós.
e nós recebemos, e nós nos alimentamos espiritualmente e fisicamente, celebramos na nossa carne, na nossa liturgia, no nosso culto, que somos um em Cristo Jesus, e que sejamos, ou que seremos, um povo forte até a volta do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E aqui, amados, fica o nosso aperto de mão, fica o nosso abraço bem carinhoso e também o nosso beijo. A pastora vai fazer a sua saudação. Deus abençoe a todos, seguir na paz. Glória a Deus. E olha para a pessoa que está do seu lado. A pastora está aqui um pouco atrás de mim, eu estou olhando aqui pelo visor, olhando para ela. Fala assim: a mesma bênção araônica do mesmo Arão que foi ungido com óleo na cabeça. Essa é a bênção que nós vamos ministrar. Fala comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.